Olá, meu nome é Wilson, sou pastor daqui da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde. Nós estamos na cidade de São José dos Campos. Muito obrigado por estar assistindo o nosso vídeo. Esse vídeo que é da série Conheça a Sua Bíblia, uma série de vídeos que nós estamos fazendo ao longo deste ano para encorajar a leitura bíblica anual. Eu como pastor da nossa igreja, trouxe um desafio para a igreja de que pudéssemos ler a Bíblia inteira este ano, apenas 3 capítulos por dia, começando em janeiro, Gênesis 1, se lêssemos 3 capítulos por dia, chegando em dezembro a gente vai acabar lendo Apocalipse 22, e cada vez que a gente se depara com um novo livro da Bíblia, então na leitura bíblica anual, eu estou lançando um vídeo para explicar um pouco sobre o que trata o vídeo, mas também para encorajar essa leitura e a compreensão do texto bíblico. Perseveramos e chegamos aqui agora no último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, o último profeta que Deus levantou antes que surgisse João Batista, também como o mensageiro que prepararia o caminho de Jesus, o Messias. Entre Malaquias e Jesus passam-se 400 anos, o que é chamado de silêncio intertestamentário. Uma vez que Deus não levanta profetas, é como se ele tivesse se silenciado por um tempo, embora muita coisa aconteceu em 400 anos, mas é assim que se fecham as portas do Antigo Testamento com esse profeta, Malaquias. Malaquias é um profeta então pós-exílio, junto com Zacarias e Ageu. Ele está profetizando ali em torno do ano 450 a 433 a.C. Malaquias ele está voltando do exílio da Babilônia junto com outros exilados. A nação, o reino de Judá está sendo reconstruído, a capital de Jerusalém, os seus muros, o templo, a vida está sendo reconstruída. Só que na medida que a vida é reconstruída, parece que aquilo que diz respeito a Deus vai sendo colocado de lado. É interessante essa história porque, só para a gente entender um pouco de cronologia de tempo, através da liderança do governador Zorobabel, do sumo sacerdote Josué, o templo acaba de ser reconstruído na verdade, no ano de 516. Logo depois, Esdras e Neemias, eles terminam a construção dos muros da cidade, e aí depois da construção, Neemias precisa voltar para trabalhar na corte real. E 12 anos depois, então, quando Neemias terminou de construir os muros e voltou para a corte da Pérsia, parece que o povo já não se deixa mais levar por aquela emoção da reconstrução, porque está tudo reconstruído. A vida cai numa rotina, numa monotonia, e a fé se torna uma fé fria, cercada de rituais. E é nesse cenário, então, de uma fé que é ritualística e não uma fé que é prática, comprometedora, que exige comprometimento, é que Malaquias é levantado como profeta de Deus para profetizar ao seu tempo. Por isso, eu creio que um dos propósitos de Malaquias ter escrito esse texto e esse texto chegar até nós nas Sagradas Escrituras é para divertir o povo de Deus contra a apatia, a falta de reverência, a incredulidade e o orgulho. E perceba que eu comecei essa frase dizendo advertir o povo de Deus, e seria contraditório, mas não é. A Bíblia nos mostra que de tempos em tempos o povo de Deus passa por apatia, passa por irreverência. O povo de Deus se torna incrédulo, deixa de acreditar em Deus, porque começa a acreditar em seu orgulho, em suas paixões, em seus desejos, em seus sonhos frágeis, como castelos construídos de areia. E o livro de Malaquias vai trazer para nós este encorajamento.
Deus tem algo muito melhor para você do que uma fé baseada em rituais religiosos. Por isso, não podemos desconsiderar que um título apropriado para a leitura do livro de Malaquias seja justamente essa ideia de uma advertência. E o texto começa com isso, né? Malaquias 1:1 diz: uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Deus está advertindo o seu povo de que a forma como esse povo está vivendo talvez não, certamente não é a maneira que Deus assim deseja. E o livro de Malaquias, ele é um livro único na Bíblia por conta de sua estrutura. O livro todo é construído sobre 7 perguntas retóricas, 7 perguntas com óbvias respostas, mas que desenvolvem então um diálogo entre a mensagem de Deus e seu mensageiro contra o povo. Por exemplo, o primeiro diálogo se desenvolve no capítulo 1, versículo 1 a 5, quando Deus fala: eu sempre os amei. E o povo pergunta: sempre nos amou? De que maneira o Senhor nos amou? E aí então Deus vai mostrar que através da eleição, o fato de Deus ter escolhido este povo para ser seu povo é uma demonstração de amor. O segundo diálogo, ele está no capítulo 1, versículo 6 até o versículo 14, quando Deus fala: vocês desprezam o meu nome. E o povo de Deus fala: nós, povo de Deus, como é que nós desprezamos o teu nome? E aí Deus vai mostrar que quando o povo de Deus oferece restos para Deus, a pior oferta, algo que não lhes custa em nada, algo estragado, isso é desonra, isso é desrespeito, isso é desprezo pelo nome de Deus. O terceiro diálogo vai acontecer do capítulo 2, versículo 1 ao versículo 9, quando Deus traz essa advertência aos sacerdotes, dizendo que os sacerdotes não estavam agindo e exercendo o seu ministério como deveriam agir. E o próximo diálogo, ainda falando com os sacerdotes, do capítulo 2, versículo 10 até o versículo 16, Deus denuncia a infidelidade conjugal dos sacerdotes, dizendo que eles não deviam se divorciar porque Deus odeia o divórcio. Ele fala isso no capítulo 2, versículo 15: ninguém seja infiel à mulher de sua mocidade, porque eu odeio o divórcio, diz o Senhor. O quinto diálogo acontece do capítulo 2, versículo 17 até o capítulo 3, versículo 5, quando Deus fala: vocês têm cansado o Senhor com essas palavras. E o povo pergunta: nós cansado ao Senhor? De que forma temos cansado? E Deus diz: quando vocês dizem que o mal é bom e o que é mal o que é bom é mal e o que é mal é bom, isso cansa o Senhor. A gente vai para o próximo diálogo, que está no capítulo 3, capítulo 3, versículo 6 a 12, quando Deus fala: vocês estão distantes de mim, vocês estão me roubando. E esse é um dos textos mais contundentes do Antigo Testamento, porque o povo de Deus está roubando a Deus. Como está roubando? Como a gente tem te roubado? E aí Deus vai falar sobre dízimos e ofertas, que não dar a Deus o que pertence a Deus é roubo. A gente ainda vai para um outro diálogo que está no capítulo 3, versículo 13, e vamos até o capítulo 4, versículo 3, quando Deus fala: vocês têm dito palavras duras contra mim. E o povo diz: nós temos dito palavras duras? Que palavras temos dito? E Deus fala: vocês dizem que é inútil servir a Deus. E Deus vai mostrar o quão duros são essas palavras. Alguém que se diz povo de Deus dizer que é inútil servir a Deus. Talvez porque estavam servindo atrás de recompensas
e não servindo por amor. E aí o livro que é desenvolvido nesse diálogo, de Deus falando uma coisa, o povo respondendo outra, e Deus como uma réplica e tréplicas, né? Deus trazendo uma acusação, o povo respondendo e Deus trazendo então uma contestação à resposta do povo. O livro termina com uma promessa. É interessante que as últimas palavras do Antigo Testamento foram reservadas para uma promessa. A promessa de que nos últimos dias Deus enviaria um profeta, e não qualquer profeta, o profeta Elias, que converteria o coração dos pais aos seus filhos, o coração dos filhos aos pais. A última promessa do Antigo Testamento, a última palavra do Antigo Testamento é uma promessa de reconciliação, que seria mediada, ensinada por uma figura que desenvolveria o ministério do profeta Elias. E ali, quando a gente lê o último versículo, capítulo 4, versículo 6, ali se encerram as palavras do Antigo Testamento. E esse último livro do Antigo Testamento, então, ele tem tantos desafios para nós, né? O primeiro deles é refletir, talvez o maior deles, é refletir se o nosso relacionamento com Deus está baseado em regras, em rituais, ou se o nosso relacionamento com Deus é baseado em amor, em dependência, em rendição, em devoção e tantas outras palavras que a gente poderia utilizar. Como você descreveria o seu relacionamento com Deus? Quais são as bases desse relacionamento? Será que eu e você, nós servimos esse Deus por interesse, ou por medo, ou por qualquer outro sentimento que seja pejorativo como esses que descrevi, ou não? A nossa relação com Deus é baseada no amor. Deveria ser, porque o início da caminhada de fé ela é proposta pelo amor. O amor que Jesus demonstrou na cruz quando morreu em nosso lugar, morreu por nossos pecados. Ele não tinha obrigação de fazer isso, mas faz por amor a mim e amor a você. Então, uma vez que Jesus deu o primeiro passo, e foi um passo de sacrifício, um passo de amor, a nossa relação com Ele não pode ser diferente, não pode ser em passos que vão na contramão disso. Nós também precisamos nos relacionar com Jesus, com amor, com entrega, com dedicação, com honra. Devemos honrar Jesus por tudo aquilo que Ele fez por nós para nos salvar. A leitura de Malaquias, ela é um desafio para considerarmos que a fé ela não pode ser objeto de rituais, motivado por rituais. Ela não pode ser apenas um consentimento intelectual, algo que eu conheço, que eu ouvi dizer. A fé tem que ser prática, a fé tem que ser fruto de um relacionamento diário com Deus. E eu espero que esses vídeos estejam te ajudando a isso, a ter relacionamentos diários com Deus. Esse é mais um vídeo, não é o último do Antigo Testamento, é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia. O próximo vídeo que você vai ver vai ser já do Novo Testamento, da Nova Aliança, da chegada de Jesus ao mundo. Tem muita coisa boa vindo por aí, por isso continua lendo sua Bíblia, nos acompanhe, lembra de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal, de enviar esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder, para que essa palavra de encorajamento chegue a tantos ouvidos. Eu te vejo daqui a algumas semanas, daqui a alguns dias, para a gente começar a falar de Novo Testamento. Até lá, que Jesus te abençoe, um grande abraço, tchau.